Bora lá iniciar esse dia célebre, mais uma sexta-feira, sextou conosco de novo, né? Nós meninas e Wallace, o único bendito fruto, por enquanto, né? Normalmente chega mais gente ali, sempre vem um outro menino. Bom, nos últimos encontros, nós temos feito algumas revisões de classe gramatical. Começamos lá no início falando sobre o processo de formação de palavras, sobre afixo, fixo, né? Os afixos, né? Que é o sufixo e o prefixo. Falamos sobre radical, sobre tipo de desinência, depois vimos falando de classe gramatical, substantivo, adjetivo, pronome. E aí eu falei para vocês que essa classe gramatical aqui das conjunções eu ia deixar um momento sozinho, só para ela, entendendo a importância dessa conjunção aqui, principalmente para o aluno concurseiro, aluno que está aí se preparando para o Enem. Tenho certeza que se vocês ainda não viram, vão ver em redação, isso aqui também. Eu vou tentar não passar muito do conteúdo de redação, mas é muito usado, as conjunções são muito usadas em redação justamente pelo contexto que ela tem, né? Pelo sentido que ela traz. E aí, ele fala assim, ó, conjunções, coesão e sentido, né? O que é coesão? Vocês já viram? Eu imagino que vocês já ouviram isso alguma vez na vida de vocês. Não é possível que ninguém falou coesão para vocês. Mas o que significa coesão? Alguém sabe me dizer? Ou imaginam o que é? Não precisa ter certo, não. Só para ter uma noção do que até onde vocês lembram. O texto não fica repetitivo, é isso aí, Raquel, é nesse sentido aí mesmo. Faz sentido isso que você falou, e aí vai um pouquinho a mais, né? Coesão, ele lembra um verbo que não é muito usado hoje em dia, que é coser. Já viram esse verbo, coser? Vou escrever aqui no chat. Esse verbo aqui, ó, coser. Ele é um verbo que ele caiu em desuso porque hoje tem outros verbos que têm um significado parecido e foi mais agregado. Mas o coser, ele literalmente significa juntar com pontos feitos com agulha, né? Juntar com agulha, costurar. Então, hoje a gente tem o costurar, não se usa mais o coser. Então, por que será que coesão lembra essa palavra coser, né? Porque coesão, um texto coeso, é um texto que a gente costura ele de forma limpa, né? Um texto coeso é um texto que ele flui naturalmente, que ele tem uma fluidez natural, não é um texto que ele vai ser pesado, aquele texto repetitivo, aquele texto que a gente lê e se perde, não sabe o que aconteceu. Então, isso é coesão. É um texto que ele está bem conectado às suas partes, porque tudo bem. Eu falo assim, ó, quando a gente pensa em escrever, cada parágrafo é um mini texto. A gente tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão, num parágrafo. Porém, os parágrafos, eles têm que se conectar, né? Eu não posso simplesmente passar de um texto para outro de forma aleatória sem pensar em como fazer isso. Eu preciso colocar essa conexão entre eles. Uma das conexões possíveis, que eu falei para vocês ali, que é uma coisa que pode ser ponte, né? Dentro de um parágrafo, é a preposição. Mas de um parágrafo para outro, nós aí temos essa conjunção. Qual que é a diferença, né? E aí ele fala assim, ó, coesão e sentido. Então, essa conjunção, ela vai trazer coesão, sim, mas ela também vai trazer sentido para o texto, ela vai agregar um sentido a esse texto. E por isso que quando se fala de redação, de qualquer texto que vocês forem escrever, narrativa, dissertativo, qualquer texto que vai ser necessário usar conjunção, justamente para a gente conectar esses textos. E aí ele fala assim, ó, conectando ideias para uma escrita eficaz e persuasiva.
Então, o que que é persuasão? Né? O que que é persuadir alguém? Já passaram pelo processo de ir em algum lugar, numa loja, num shopping, não sei, entrar sem, a gente entra sem querer comprar nada e acaba comprando alguma coisa? Porque um vendedor foi lá e atendeu vocês, e aí, quando vocês perceberam, já compraram alguma coisa? Já passaram por alguma coisa assim? A gente fala que eu não lembro muito de técnica de venda, quem fazia muito isso é meu marido, vendeu muitos anos da vida dele, mas tem essas técnicas de venda, que é a técnica lembrei, é venda por emoção, né? E aí a gente às vezes entra num lugar, não quer comprar, mas é atendido, não entra só aquele brasileiríssimo goiabando, né? Já ouviram esse termo, goiabando? Você já goiabaram alguma vez? Goiabá é um negócio que não existe em outros lugares, tá? Normalmente nos outros países. Tá, primeiro vamos falar o que é goiabá. Goiabá é você entrar numa loja, num lugar e só olhar, né? Aí tem uns, a gente também usa esse termo, só olhando, né? O vendedor vem atender a gente, eu tô só olhando. Já falaram isso para um vendedor? Esse tipo de fala para o vendedor, para um vendedor que ele tem técnica de venda, uma barreira, pelo contrário. É um, é uma chave para ele. Vocês entregaram uma chave e ele vai usar essa chave para virar, né? Para virar a venda. Isso é persuasão, né? Você convencer alguém de alguma coisa, que esse produto é melhor. Né? E tem gente que é persuasivo, tem gente que faz, olha que se eu não conhecesse algumas das técnicas de vendas, até poderia ser. Mas eu, por exemplo, na minha casa, quando tem que comprar alguma coisa, quem compra é meu marido, porque ele tem mais técnicas de venda do que eu. E no texto, principalmente quando a gente fala de dissertativo argumentativo, por exemplo, a gente tem que persuadir alguém. Mas que é choricar? É assim que pronuncia? Choricar? Vou anotar isso aí, eu nunca vi esse termo, não. É assim? Goiabara entra, o vendedor mostra e não compra. É, choriçar. Ah, chouriço de chouriço, aquele prato, será que vem daí? Nunca vi. Essa daí para mim é nova, hein? Vou até anotar aqui. Para o meu arcabouço de palavras diferentes que eu gosto de aprender. Olha, não vi isso daí. Bom saber. Não sei se. A Bahia é muito grande, né, gente? Bahia é o segundo maior estado do país. Então, às vezes, você sobe o país ali, o estado, meu país, Bahia, você subiu ali, isso já mudou tudo, né? Eu moro aqui no extremo sul. No extremo sul tem muita influência aqui de Minas Gerais, Espírito Santo. Então, vai mudando um pouquinho. Mas esse chouriçário eu nunca vi, não. Isso é novo para mim. Mas não sei se eu ouvia muito Goiabá, ou dá uma olhada, né? Tá, mas é isso. Conectar ideias com as conjunções, principal função, né, da, da, da conjunção é essa. E aí, primeiro a gente vai saber o que é uma conjunção, né? Que são conjunções coordenativas, subordinativas, que aí, mais para frente, quando a gente pensa aqui em conjunção coordenativas, mais para frente a gente vai pensar em oração coordenada. Lembram disso? E aí, quando a gente fala de conjunção subordinativas, mais para frente a gente vai falar das subordinadas. E aí, por isso que é importante lembrar disso, né? E ter bem fixo na mente de vocês o que é conjunção. O impacto na coesão e na coerência textual, né? Coerência é ter sentido o texto. Eu já peguei texto de redação, lendo o texto de redação que começava assim, um exemplo, né? Começava falando da alta do dólar e acabava falando do preço da banana. Pode ter sentido? Super, mas tem que ter conexão nisso aí, senão fica muito solto, as informações muito soltas, né?
Uma vez me falaram, não sei se você já viu essa redação que ficou famosa há um tempo, do, da receita de miojo, que não lembro se foi um candidato ou uma candidata, escreveu no meio da redação a receita de miojo. Literalmente, receita de miojo lá, né? Passo a passo de como fazer um miojo que tem lá na embalagem. E ele teve uma nota boa da redação. Só que era um texto coeso, era um texto coerente. Ele tinha atingiu vários critérios das competências, né? E aí, mas ele gabaritou? Não, não tirou 1.000, mas ele tirou uma boa nota. Se eu não me engano, foram 800, foi 800 alguma coisa, 700 alguma coisa de pontos que ele teve ali na redação. Mas por isso, porque ele atingiu outros critérios, né? Tá. Impactos da coesão e coerência textual, né? Como que ela impacta nisso na hora de construir um texto e a articulação de ideias mais complexas usando conjunções. Vamos embora lá. Poder das conjunções. As conjunções são pilares da coesão textual. Então, assim, o que é pilar, né? São importantes, são a base, conectando ideias e orações de forma lógica. Então, depois eu vou mostrar para vocês um mapa mental, mas cada conjunção ela tem um significado. Por mais que a gente tenha parecidas, por exemplo, as adversativas. Eu tinha um professor de português e toda vez que a gente pedia alguma coisa para ele, por exemplo, se for no ensino médio, por isso que é muito fresco na minha memória isso. A gente pedia, por exemplo, para beber água, né? Por exemplo. E ele era aquele professor que não deixava a gente sair para beber água nem para o banheiro. E ele falava assim: professor, você podia deixar a gente ir beber água, né? Ele falava: eu poderia, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não vou deixar. E falava todas as adversativas que via no léxico dele ali. E isso, de alguma forma, me fixou na minha cabeça. Então, eu nunca tive problema com as conjunções adversativas por conta disso, né? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia. Por mais que tenha conjunções que tenham significados parecidos, né, muito próximos, lembre-se que não há palavra, né, sinônima perfeita, não há sinônimo perfeito na língua portuguesa. Não faria sentido. Então, elas vão conectar de forma lógica, essenciais para clareza e fluidez. Elas estruturam argumentos em ensaios acadêmicos ou em relatórios profissionais. É muito usado, né? Aí, quando vocês subirem ali para a faculdade, gente, quando vocês passarem esses níveis, quando vocês forem escrever uns textos de nível acadêmico, né? Que é o resumo acadêmico, que é diferente do resumo que a gente faz ali na escola, é totalmente diferente. A resenha acadêmica é totalmente diferente. Estudo dirigido, tudo isso o perfil é totalmente diferente do que a gente aprende. A redação do Enem é um passo para isso, né? Se você faz uma boa redação, você vai ter uma facilidade de entender mais ali alguns tipos textuais, alguns gêneros textuais, mas é mais complicado. Então, subiu, eles precisam usar muito a conjunção. Isso acaba ficando muito natural, muito espontâneo, né? Como? Primeiro, se você escreve muito, ou segundo, se você lê muito. Por isso que eu falo sempre, repito, quer saber escrever bem, leia. Não é 100%, mas é 50% ali. Uma leitura com constância, né? É muito bom, ajuda bastante. Mas aí vamos lá, por exemplo, né? Elas estruturam argumentos em ensaios acadêmicos ou relatórios, por exemplo. Seu domínio aprimora significativamente a comunicação escrita. Um texto que a gente percebe, assim, de cara, você olha e fala, nossa, essa menina aqui, ele tem um domínio de língua, ele lê, ele estuda. É um texto que usa as conjunções, assim, de forma ok,
né? Não é aquele texto, aquele aluno que vai só decorar as conjunções e colocar. Aí você começa lá no texto, todavia, no segundo parágrafo está todavia de novo, no terceiro colocou um mais, no quarto está o todavia de novo. Você faz, não sabe o que significa o todavia, o que é uma conjunção adversativa. Não entendeu esse contexto ainda. Vamos voltar lá. Então, é importante, sim. Deixa eu passar aqui o slide. Ó, mas tá. O que é uma conjunção? Né? Conjunção são palavras invariáveis que funcionam como elementos de ligação, conectando termos e orações de um mesmo enunciado. Elas estabelecem relações de sentido específicas, como adição, posição, causa, sendo cruciais para a progressão lógica e articulação textual, por exemplo. Tá, antes de falar o exemplo, deixa eu falar sobre o que é conjunção. Tô falando muito rápido, gente? Indicar. Carol, você quer que eu te indique um livro para que você goste de ler e te faça aí agregar alguma coisa? Porque assim, ó, sinceramente, os melhores livros para a gente ler são da literatura brasileira, quando se fala de agregar. Mas também tem a questão da dificuldade. Por exemplo, se você não tem o hábito de ler, eu não começaria com Machado de Assis. Por quê? Porque ele é um texto mais, né, denso. Machado de Assis, ele é bem complexo na literatura dele. Hoje, assim, eu não tinha noção de como ele era, não tinha noção, comecei a ter na faculdade, mas depois que eu comecei a escrever, eu vi como que ele era à frente do tempo dele, assim, geral, para escrever, que é difícil. Mas você pode começar com romance, né? Começa ali com Vidas Secas, por exemplo, que é um livro regional muito bom, é fácil de ler, né? Vidas Secas do Graciliano Ramos, do Cachorro Baleia lá, do menino mais novo, menino mais velho. É um livro bem legal, bem gostoso de ler, bem rápido. Mas, ó, por exemplo, hoje com os meus meninos de sétimo ano, a gente está lendo Como Treinar Seu Dragão. Sim, por causa da modinha do filme que lançaram esses dias aí. Aí eu sugeri ler esse livro, Como Treinar Seu Dragão. E tá até interessante. Tá? A leitura não é o tipo de leitura que me prende por causa da faixa etária, mas enfim. Aí vamos lá. O que é conjunção, né? Se vocês tiverem aprendido ou lembrarem, eu também falei que preposição também faz ligação de elementos dentro de uma oração. Então, qual que é a diferença de conjunção para preposição? Primeiro, preposição, ele é importante para o contexto? Muito, ele é aquela ponte que liga, né, os dois. Ele tem seus significados, mas se eu retirar essa preposição do texto, não vai fazer tanta falta quanto faz uma conjunção. A conjunção, ela muda totalmente o significado de uma oração se for colocada errado. E é isso que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Como o trocar uma conjunção pode mudar o significado dela. Conjunção, ela faz essa ligação, sim, ela agrega sentido, mas agrega sentido também. Né? Ela vai conectar dois termos, duas orações, dois parágrafos dentro de um texto. Né? Então, ali, ó, estudou muito, mas não passou. Então, estudou muito, mas não passou. A gente tem um mas ali no meio que é uma conjunção. O que está querendo dizer? O fato dessa pessoa, desse sujeito ter estudado, não quer dizer que ele tenha conseguido o objetivo que foi passar. Ele até estudou, mas infelizmente não conseguiu. Então, a adversativa vem de adversidade, né? Qual que é o adversário? Que time que vocês torcem? Vocês têm time, meninas? Vocês torcem para algum time? Tem algum menino aqui, para não ficar falando meninas e tem menino? Acho que a Bia entrou depois, né, Bia? Boa noite. Não, só estamos nós, meninas, mesmo. Vocês torcem pro Bahia. Ótimo, que aqui todo mundo torce, mas aqui é só flamenguista. Bahia.
Tem muita diferença, Carol. Mas primeiro vamos falar sobre adversativa, eu vou voltar ali, tá? Qual que é o adversário natural do Bahia? Tipo, quando tem um jogo de Bahia e para a região. Todo mundo quer assistir. Qual que é o principal rival do Bahia? Quando tem jogo Bahia e para a região. Vitória? Pronto. Então, agora faz muito sentido a rivalidade aqui de quem está aqui na divisa. Divisa aqui de Bahia com Vitória tem uma rixa aqui entre os torcedores aqui. Faz sentido agora. Então, o Bahia, ele é adversário do Vitória. Então, é contrário. Uma conjunção adversativa, ela dá esse sentido. Então, o fato de eu ter estudado não quer dizer que eu tenha passado. Eu estudei, mas mesmo assim, né, eu não consegui passar. Deixa eu ver quem é que perguntou que eu esqueci aqui. Carol, você me perguntou qual que é a diferença de conjunção para verbo de ligação. Primeiro que verbo de ligação, ele é um verbo, ele é ação, né? Então, o verbo de ligação, por exemplo, o verbo é. Ele está em sentido de estado, de como que o sujeito está. Já a conjunção, ela vai trazer sentido de conexão das duas orações aos dois parágrafos. O verbo de ligação, ele liga termos, porém ele traz sentido de ação, de estado do sujeito. A conjunção não. A conjunção traz outras ideias, a diversidade, conclusão e assim por diante. O verbo não, o verbo ele é uma ação, ele é o estado em que isso tudo está acontecendo. Por exemplo, Lucas está doente, né? Deixa eu ver outro exemplo aqui com o verbo de ligação, para ficar mais fácil, porque aqui a gente tem um verbo estado, mas ele não está ligando. Exemplo de ligação. Queria entrar nesses termos, mas eu vou ter que falar. Vocês lembram o que é sujeito e predicado? Sim? Everybody? Todo mundo lembra? Ótimo. Então, o verbo de ligação, ele vai ligar o meu sujeito com o meu predicado. Então, quando eu falo, por exemplo, Ana é gentil, né? O que é o sujeito aqui? Ana, né? Quem que é o meu predicado? Gentil? E aí entra a questão do predicativo, núcleo, etc. Mas não vamos entrar nesse mérito agora, não. O ali no meio, ele não está significando ação. Ana não está fazendo nada. Ana é alguma coisa. Ele está ligando o meu sujeito com o meu predicado, dentro do meu sintagma nominal e sintagma verbal. Esse verbo, ele é um verbo de ligação por isso, porque está ligando o meu sujeito com o meu predicado. Agora, a minha conjunção, ela vai ligar duas orações. Ó, quando eu tenho aqui, ó, estudou muito, mas não passou, eu tenho quantos verbos nesse período? Estudou muito, mas não passou. Quantos verbos? Dois. Estudou e passou, né? Dentro de um período, a gente vai analisar se esse período é composto ou é simples pela quantidade de verbo, porque cada oração precisa obrigatoriamente ter um verbo pleno, né? Não pode ser um verbo de ligação. O que é um verbo pleno? É um verbo que sozinho ele tem o sentido dele. Ele não está ligando nada. Ele é um verbo de ação, estado, ação ou fenômeno da natureza. Então, quando eu tenho dois verbos plenos dentro de um período, a gente chama de período composto, né? E essa conjunção, ela está ligando essas duas orações. Então, eu não tenho uma oração, tem duas. No caso de Ana é gentil, a gente tem apenas um sujeito e um predicado e um verbo ali de ligação. Não tem um período composto, porque não tem dois verbos. Entende? Então, se eu preciso unir esses
períodos, né? Esses dois verbos ali, a gente chama de período composto, aí a gente usa uma conjunção. Por que conjunção? Porque ela vai trazer ideias de conexão para essas duas orações. Então, se eu falo para vocês assim, ó, estudou muito, não passou, o que eu estou querendo dizer? Que o fato dele ter estudado muito, ele estudou muito. Entretanto, eu não consigo não dar esse exemplo sem falar uma conjunção. Ele não passou. Como é que eu conecto essas duas coisas? Elas são adversárias, não são? Uma coisa está em oposição à outra. Se para eu juntar isso, eu preciso de uma conjunção. Um verbo não daria esse sentido. Porque ele já tem dois verbos plenos ali, já tem dois verbos que traz sentido. Ficou mais ou menos claro? Isso, ó. Estudou muito, porém não passou. Você usou porém, que é outra conjunção adversativa, que traz esse mesmo ideal, né? Se eu falo assim, estudou muito e passou na prova, né? Vou colocar outro exemplo aqui. Estudou muito e passou na prova. Ó, estudou muito e passou na prova já traz outra ideia, porque uma coisa aconteceu e depois a outra, né? Não dá a ideia de que uma coisa mais aquela. Não traz essa ideia? Que eu estudei e passei, né? Então, a gente tem uma conjunção aditiva, porque ela está adicionando uma outra situação. É uma coisa mais a outra. Aditiva não lembra adição? E isso é uma conjunção aditiva. É diferente de adversativa. São outros exemplos. Mas estão passando um pouquinho além. Primeiro, eu preciso saber se vocês compreenderam a diferença de conjunção, de preposição e de verbo de ligação. Exato, como se estivesse acrescentando alguma coisa. Isso aí, Carol. Bem, essa é a ideia mesmo. A ideia que eu tenho para passar para vocês é que na hora de estudar qualquer termo nessa altura do campeonato, principalmente para fazer uma prova, a gente tenta entender. Isso eu falo mesmo quando eu estou ensinando para os meus meninos lá, não sei se que acho que conjunção entra no sétimo ano. Quando eles estão aprendendo no sétimo ano, eu falo, gente, antes de a gente pensar em decorar, nós precisamos aprender a entender o que é uma aditiva, o que é uma adversativa, entendeu? A positiva. Então, assim, primeiro a gente entende. Já falei que eu não sou amiga dos verbos de ligação. Ô, gata, se fosse só os verbos de ligação, a gente dava um jeito, né? Mas o português tem muita coisa ali que a gente tem um certo ranço, né? Ou é estar, parece, permanecer, ficar, continuar, andar. E tem muito verbo de ligação. Eu mesmo, eles são então só na ponta do iceberg, exatamente. Exatamente. É por isso que eu falo, é mais fácil a gente aprender o contexto de como usar, do que significa, do que decorar. Porque senão, gente, a gente precisa ser pouco desse tamanho. Eu não sei todos os verbos de ligação de cor. Você vai para mim, quais são todos? Eu não sei. Eu sei, se eu olhar na oração, eu vou saber identificar se ele é, pelo contexto, pela oração, saber se tem outro verbo, se não tem, se tem predicado, se tem sujeito, etc. Então, eu vou analisando, mas decorar todos, eu sei boa parte deles, sei, mas decorar todos, eu tenho dó da minha mente. Eu sei que mais uns 10 anos de profissão aí eu decoro eles. Só preciso de mais uns 10 anos para decorar todos. Não só de ligação, né? Não só os verbos de ligação, mas decorar conjunção, eu já sei, boa parte, sei preposição, advérbio, e assim vai. Mas é isso. Vamos passar aqui.
Ó, esses, o que que é, né? Qual que é o impacto da coesão? Artigo 10 garantindo fluidez textual. Isso aqui é um linguista, né? Que ele fala justamente sobre isso. Ele é um linguista do núcleo duro, né? Da gramática, ele estuda gramática, e ele fala isso daí. Que é artigo 1 e 10 garantindo fluidez textual, que é isso que eu já falei para vocês. Lembra que a gente colocou aqui no exemplo, que eu coloquei aqui o exemplo, da diferença de, aditiva com adversativa. Então, é isso, ele vai mudar totalmente o sentido. Se eu coloco um mais e acho que o E tem esse mesmo, é igual a história do mais, com mais e mas. A maioria dos meus alunos hoje, do Ensino Fundamental 2, só entende isso quando vai aprender conjunção no sétimo ano. Até o sexto ano, não, mentira. Eu tenho aluno de ensino médio que troca ainda mais por mais. Mas até o sexto ano a gente espera isso. A gente corrige, né? Porque é meio que regra, né? Corrigir o texto, né? Mas ele vai entender, ele vai contextualizar isso quando aprende conjunção. Porque não entende, o que o som é muito parecido, mas para mais, não é? Não é parecido, som? Por que que eu agora tenho que usar mais e por que que eu tenho que usar mais? Qual que é a diferença? Conjunções diferentes. Muda completamente. É, estabelece coerência local, né? Então, essa ideia do texto, da oração, né? Em si, do período. Local é isso, de período, de oração. Ele está coerente, né? Estudou, mas não passou. A gente tem dois verbos, é um período pequeno, mas tem dois verbos, é um período composto. Mas e mais é confuso às vezes. É, pois é, por isso que, como falando de conjunção, talvez ajude um pouquinho a entender qual que é a diferença de mas e mais, né? É natural, a gente espera isso mesmo. No ensino médio, a gente já precisa estar decorando isso aí, viu, gente? Como é que usa? Constrói coerência global, né? Coerência global, o que que é isso? É global no mundo inteiro? Não, o texto todo, né? Ela conecta o texto todo. Eu vou ver se eu trago que eu mostro para vocês, uma redação nota 1000. Eu me prometi que eu não ia entrar nesse mérito, mas acho que eu vou precisar. E eu vou mostrar para vocês o quanto faz falta conjunção numa redação. Sinalizam relações lógicas guiando a interpretação e a interpretação do leitor. Ó, sinalizam relações lógicas. O que que é essa relação lógica? Guiando a interpretação do leitor. Eu vou deixar claro para o meu leitor o que que ele quer, o que que eu quero dizer no meu texto, né? Voltando, redação, depois vão ouvir muito isso. Ainda, né? Ainda, não sei até quando, quem corrige redação do Enem é um ser humano, é um professor, como eu, né? Qualquer um hoje, na verdade, para corrigir uma redação do Enem, você precisa ser formado na área e fazer um curso, né? De corretor do Enem mesmo, que é o padrão da prova é grande, é diferente. Os critérios são diferentes? Não. É a quantidade e outras situações. Então, por exemplo, eu já corrigi redação do Enem. Não faço mais isso, porque eu tenho amor na minha cabeça. Mas eu já cheguei a corrigir 1000 redações. E aí a gente tem uma média de 3 a 4 minutos para ler um texto e corrigir. Claro que tinha redação, porque às vezes eu ficava 15, 20 minutos lendo, que eu ainda tentava, né? Mas tem corretor que não tenta. Se ele não consegue entender o que você está dizendo, é um abraço, ele não vai ler. Então, quando eu sinalizo nessa questão lógica, quando eu coloco uma conjunção bem colocada, com sentido completo, eu vou mostrar logo de cara o que eu quero dizer para o meu leitor. Isso não é só em redação. Outra situação que eu fazia muito, eu corrigia muito texto, isso na faculdade.
A gente tinha uns programas na universidade que era assim, por exemplo, o curso de Direito atendia gratuitamente, né? Claro que tinham os professores lá que atendiam, que assinavam petições, etc. E cada curso tinha atendia de alguma forma a sociedade. Para nós, do curso de letras, a gente tinha duas situações. Ou a gente dava aulas particulares, né? Reforço para algumas crianças e adolescentes, ou a gente corrigia textos. E eu corrigi muito texto de direito, texto, petição, enfim, eu não lembro o nome dos gêneros, mas é muito texto. E eu pegava texto acadêmico que eles não sabiam usar conjunção. Eu tenho para mim que a maioria dos advogados, que talvez eles não vão me agredir, eles têm lá os padrões dos textos pronto, eles só vão lá e mudam o nome das pessoas lá do caso e lança a petição. Porque não era possível, a gente tinha uns textos muito ruins, sem saber usar uma conjunção, sem saber diferenciar uma conjunção, sem saber usar uma preposição, sem saber usar, às vezes, um artigo, às vezes um advérbio, né? Então, quando eu uso o meu texto no e-mail empresarial, por exemplo, olha a confusão que eu posso causar no meu trabalho se eu escrevo um negócio diferente do que eu queria dizer, né? Então, ó, conjunções coordenativas conectam orações sintaticamente independentes. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente fala de coordenado, né, é que essas orações, se eu desmembrar elas vão funcionar de forma independente. Então, nós temos primeiro as conjunções coordenadas. Elas estabelecem uma relação de sentido entre as partes, mas cada oração ou termo mantém sua autonomia estrutural, semântica. Então, quando a gente fala de redação, de conjunção coordenada, né? Ou oração coordenada, é mais à frente que vocês vão ver, é justamente isso. Essas orações, elas funcionam de forma independente. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. E aí, eu julgava horrores quem errava português. Agora, às vezes, eu vejo meus próprios erros depois de horas. Uma vergonha. Deixa eu ver quem é que tá falando aqui. É a Carol. Carol, entra numa situação que é muito engraçada. Para mim, né? Falando de mim. Hoje, eu tenho a minha primeira prova da faculdade. Prova não, primeiro trabalho acadêmico que eu fiz da faculdade. E tá guardado em algum canto. E hoje, quando eu olho para aquele texto, eu falo, gente, como que eu consegui, né, fazer isso aqui? Porque assim, eu acho que é uma questão de evolução, a gente vai evoluindo. Eu não posso pedir para que você, Carol, você, Raquel, vocês, meninas que estão aqui, tenham o mesmo domínio de língua que eu tenho. Por quê? Porque eu já passei por essa fase, estudei, fiz faculdade, fiz pós-graduação e etc, 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 que me conectou a outros textos que vocês ainda não tiveram acesso. O que a gente mostra para vocês, o que eu tento mostrar para vocês, é como deixar o texto de vocês mais coeso. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não lê notícia, não tem acesso à informação, não busca informações para colocar, eu vou escrever uma redação de que forma? Eu vou saber usar conjunção, sei usar conjunção, mas eu não tenho como usar conjunção, porque eu não tenho conteúdo para colocar, né? E quando fala de ortografia, eu acho que, assim, a minha visão, tá? A ortografia na escola, ela é passada muito superficialmente. As regras ortográficas são passadas, e são passadas, tipo, por que é RR? É por causa disso. Mas não tem-se um trabalho intensificado
focado nelas, entende? A gente vê muito mais classes gramaticais e orações do que ortografia. Essa é a realidade, né? E quando pedido, é cansativo. Eu sei o que eu preciso fazer para ensinar para o meu menino como é que usa S, ou S, ou dois S, ou S cedilha, né? Deixa eu ver aqui. Eu, na redação do Enem, tive erros com palavras que eu sabia a forma correta, olhando, fiquei com raiva. Coitado do corretor para ler isso. É que eu tinha duas formas de ler redação, que era o modo Chico Xavier, né, que colocar a mão aqui na cabeça, aqui, ó, e só corrigir, e o modo cadê, que é, tá, meu anjo, meu alecrim dourado, e aí a gente faz o quê, né? Que raiz, é isso. A gente estava falando sobre isso numa reunião que teve ali do pedagógico, Carol, e você falou foi interessante. É mais fácil, eu concordo com a professora que falou isso, eu uso isso nas minhas aulas e eu vou repetir isso exatamente da forma que foi dito. É mais fácil a gente fazer um arroz com feijão bem feito do que tentar fazer um filé mignon e ficar mal feito. Você usa outrora no seu dia a dia? Se for para colocar, aí tem um texto que está todo incoerente, mas está outrora. Nossa, lacrei. Meu texto está ótimo. Não, trabalhe com o que você sabe usar, entende? Ah, não quer dizer que eu não posso usar? Pode, mas tem um contexto para colocar isso, entende? Quando a gente fala, por exemplo, de roupagem, eu não vou poder dar aula para vocês usando biquíni, por motivos óbvios. Então, se eu vou usar outrora, eu tenho que contextualizar o outrora ali, não posso colocar ele de qualquer jeito. É um desafio. Aí você pega, você vai ver a redação. Quantas vezes eu já fiz isso? Vocês não veem nome, tá? Das redações não vem nome. A gente não sabe quem que é o ser humano. Mas quando a gente estuda a linguagem, a gente aprende a identificar assim, elementos que definem-se mais ou menos a faixa etária de idade da pessoa. É óbvio que eu não falo com, nossa, precisão, tem 16 anos. Não, mas eu sei mais ou menos quanto tem. Aí você pensa, esse texto é de um rapaz, uma moça de, sei lá, 18 anos. Não é possível que ele use outrora na vida dele. Outrora a gente usa em poema, gente, né? Mas enfim, aquelas dicas de milhões. Então, vamos voltar para as coordenadas. Então, o que que é uma conjunção coordenada? Ela vai conectar duas orações, dois termos independentes. Então, se eu falar aqui, por exemplo, deixa eu ver exemplo aqui, ó. Gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito. Então, se eu falo gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito. Se eu falo gostei da dica, vocês vão entender o que eu quis dizer. Resolvi fazer do meu jeito também. Elas não precisam uma da outra para funcionar. Isso é a tal da oração coordenada ou a conjunção coordenada, coordenativa. Ela vai ligar duas orações mas que funcionam independente. Porém, entretanto, todavia, vai aos poucos, viu, Carol? Colocar no léxico. Vai aos poucos. Eu já uso, assim, com muita frequência, mas é aos poucos, né? Vai indo aos poucos. Não se force tanto, mas vá colocando aos poucos, pensa ali em se moldar, que daqui a pouco vai configurando. A gente vê a palavra e acha bonita. E sabe o que é interessante, Raquel? Às vezes a pessoa não sabe nem o significado direito dessa palavra. Ah, ali uma redação, nota 1000, a pessoa usou. Ó, lacrei, vou usar também. Mas no contexto da redação do ser humaninho, podia fazer sentido, talvez na sua não. Então, eu posso buscar uma palavra para ficar rebuscado no meu texto? Claro, deve, mas pense no contexto, não só na beleza da palavra, para parecer culto. Não achem vocês que vocês vão passar a ideia de culto para um corretor, ele não vai. A gente vai estar aí.
Eu posso dizer que é mentira? Não, aí a gente não faz meme, mas a gente ri dando risada. Causa entretenimento, ri dando risada. Ri corrigindo. Causa entretenimento. Posso dizer para vocês que não? Mentira. Eu tô lendo 1000 redação. Eu preciso me divertir de vez em quando. Mas é isso, né? Então, assim, ó. Quais são as classificações das coordenadas? Deixa eu ver a hora que eu falo demais. Eu vejo que a Alice está escrevendo, eu vou esperar a Alice escrever, porque a Alice quase não escreve. Mas, ó, coordenadas é isso. Bora lá. São classificadas em quais são as coordenadas? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. A aula descontraída, isso é muito bom. Tá vendo? Tenho certeza que vocês, quando vocês pensarem aula de português no cursinho preparatório para o Enem, vai ser um desafio. Pré-julgou. E olha que o meu dia, como o de vocês, é longo. Eu queria falar mais no microfone. E eu queria ouvir vocês mais. I have a dream. Um sonho assim meu. Assim, até sonhei esses dias de acordar e falar, nossa, o PT hoje, todo mundo, everybody, vai abrir a câmera. Eu vou ver o rostinho de vocês. Pra eu não sentir que estou falando com uma porção de tela que eu tenho aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 telas. E nem é meme. Carol fala mesmo. Não fala bastante. Hoje é que. Não, eu dou um jeito. Se quiser falar comigo, eu dou um jeito de ouvi-las. Ouvi-las, né? Estamos em meninas ainda. Tá vendo isso? Não, algum menino se ofende. Não, estamos nós aqui só. Na semana que fiz 19. Fez 19 o quê? Fez 19 anos, Carol? Foi seu aniversário esses dias? Bom, vamos lá. Aditiva. O que que é aditiva? Já falei para vocês. Aditiva traz a ideia de adição, né? Então, e, mas, ainda, nem. Deixa eu ver outros exemplos aqui. Também, não só. Final de julho. Então você é leonina. Parabéns, parabéns, Carol. Você deveria ter dito pra gente que era seu aniversário. Aliás, falando em aniversário, semana passada foi o meu. Ah, é. Nas aulas dos outros você fica com a câmera ligada, né, Carol? Bonito pra você, ó. Nota dó pra você. Não vou guardar. Obrigada, Alice. Não vou... Obrigada pelas felicitações. Depois dos 30 a gente começa a não contar mais, né? Então, não, professora, foi um teste. Aham, foi. Tô sabendo, Carol. Não vou levar pro coração, não. Deixa eu só anotar aqui para passar para minha psicóloga depois. Gente, ó, bora lá que a gente perde foco facinho, né? Então vamos lá. Aditiva, ele traz ideia de adição. Lembre de aditiva, lembre de mais. Uma coisa mais a outra. Então, ele tem nem, mas tem mais, mais, não, também, depende muito da colocação, né? Aí tem a adversativa, mas, porém, entretanto, da vida, contudo. Essas são as adversativas, que é a oposição. Não gostei, fiquei ansiosa. Eu também. Qual é que foi esse do teste? Do teste? Testando o quê que testaram aí, que vocês fizeram aí? Vamos ver se eu consigo fazer um teste.
Aí tem as alternativas, ou a alternativa, para mim, é uma das mais fáceis, porque ela vai vir em seguida, né? Ou, ora, né? Vão vir duas. Ou você estuda, ou você reprova, né? Ou uma coisa ou outra. A alternativa ela é mais fácil porque ela vai vir em duas conjunção, né? Aí tem a conclusiva. A conclusiva para a explicativa são muito confundidas, né? O que é conclusão? Eu concluí um fato. O que é explicar, explicativa? Eu explicar um fato. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, que esses exemplos, esse povo acha que eu enxergo bem com esse tamanho de letra aqui. Ah, agora ficou bom. Ó, bora lá. Qual que é a diferença de conclusiva para a explicativa? A conclusiva, ela conclui um fato, uma ideia, uma coisa concluindo a outra. A explicativa, eu vou explicar uma ideia. Então, ó, quero ser aprovado, logo estudarei muito. A conclusão para que eu seja aprovado é que eu estude muito. Vou usar logo. Agora, se eu vou falar de explicativa, gostei do livro, por quê? Por quê? Era romance, porque era interessante, porque era engraçado, não sei. Qualquer coisa, por quê? Mas qual foi o motivo? Quando eu consigo trocar por motivo, é uma explicativa, é pela palavra motivo, né? Conclusiva é conclusão. Aí tem lá, o uso adequado enriquece a coesão textual, etc, etc. Aí tem lá, ela é dedicada, mas enfrenta desafios financeiros. Então, mas adversativa, onde mas indica contraste, a escolha da conjunção. Repete a intenção comunicativa. Eu vou mostrar para vocês aqui algum um quadro. Peraí, só um pouquinho. Estou aprendendo com esse computador novo. Não, não vou entrar em nada, não. Ai, gente. Só um minutinho, meninas, vai dar certo. Não vai ter jeito, eu vou ter que salvar. Tá. Mas, hum, graças àquele. Como é que é o nome daquele menino que é marido é ex-marido da Virgínia? Eu tô com a música na cabeça agora, porque tá tocando direto aqui na região, e eu achei que essa música tinha morrido. Deixa eu colocar aqui no slide que vai ser mais fácil. Espera aí. Copiar. Vamos ver se vai. Ah, que bom, não foi. Eu vou compartilhar então, gente, a coisa mesmo. Espera aí. Vai dar certo. É esse mesmo aí. Ele regravou a música do pai dele. É pai dele, né? O Leonardo. Nunca sei se é dele ou é do Leandro, mas acho que é dele. E aí aqui tá tocando direto. E aí, infelizmente, eu tô com uma música na cabeça agora, graças a ele. Ó, vou abrir aqui que vai ficar mais fácil. Ah, não queria abrir aqui mesmo?
Aí tá aqui, ó. Vamos, meu filho, me ajuda? Tem que diminuir o zoom. Ó, conjunções adversativas, né? Então, qual que é a diferença da conjunção aditiva? E mais ainda, mas também nem gosta da cidade, mas também do campo. Então, a diversidade, aditiva, né? A diversidade gosta da cidade e também do campo, né? Adversativa, está presente na escola, mas não gosta da aula, uma coisa em oposição à outra. A alternativa é aquilo que eu falei para vocês, ela sempre vai vir em duas, ora, já, quer, ou estuda, não terá bons resultados, né? Então ele sempre vai vir em duas. Conclusiva, ela traz uma conclusão, quero ser aprovado, logo estudarei muito. Então, a conclusão, né, para eu ser aprovada é que eu preciso estudar muito, estudarei muito. Explicativa, por quê, que, pois, antes do verbo. Por quê? Porque o pois, ele pode ser adversativa também, depende muito da situação. Gostei do livro porque era romance. Então, essas são uma, duas, três, quatro, cinco tipos de conjunções adversativas. São elas aqui. Eu vou voltar lá para os slides. Mas o silêncio. E agora vocês vão ficar com a música na cabeça também. Por quê? Porque eu não vou ficar com essa música sozinha. Bom, entre mortos e feridos, essas são as coordenadas. Nós vamos fazer exercícios para treinar, mas são essas cinco, né? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Professor impressiona a gente. Ah, sempre. Se vocês forem prestar atenção aqui atrás, tem um baixo, dois contrabaixo, duas, três guitarras e um violão. Tem duas caixas de som ali, tem duas aqui de baixo e acho que tem mais uma lá fora. Sim, gente, eu sou musical, eu uso muito, escuto muita música. E foi uma tática que eu usei muitas vezes para estudar, viu? Pegava uma música ali, uma música clássica, alguma música que não tivesse, para mim, não tirasse meu foco, e eu conseguia gerar emoção para estudar. E às vezes o rock também, né? Muitas vezes eu esteve com rock. Ó, vamos lá, uma por vez, né? A conjunção aditiva conecta ideias e expressa uma adição. Então, a aditiva traz a ideia de adição. A adversativa, antes da. Vamos voltar, calma. Eu engatei a marcha aqui. Vamos com calma, respirar. As mais frequentes são, né? Que a gente pode decorar. Na dúvida, decora um ou dois modelos de cada um. Sabe o que é aditiva, né? Quando eu quiser trazer a ideia de uma coisa mais a outra, eu uso essas conjunções. Por que uma ou duas de cada modelo? Porque para não ficar a mesma conjunção, né? Ou porém, né? Então, as mais frequentes são e, nem, não só, mas também, bem como, por exemplo, né? Então, são essas. E, nem, não só, mas também, bem como. São as mais usadas. Ele estudou muito e fez todos os exercícios propostos. O E é, assim, campeão de venda. Quando se trata de aditiva, o E está, assim, em todas as paradas do sucesso. Vejo muito. Conjunções adversativas, né, estabelecem uma relação de oposição. Quando traz a ideia de oposição, de contrário, lembra do Bahia versus Vitória. A gente vai usar uma adversativa. Então, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, né? Que, como eu disse para vocês, para mim a forma de decorar isso aqui foi lá no ensino médio. Gostaria de viajar de férias, porém, né? A oposição disso daqui tudo. Por que que eu não vou viajar? O orçamento está apertado, só por isso. Se não fosse isso, eu já estava viajando, né? E é isso.
alternativa, né? Que eu falei para vocês. Traz a ideia de alternância, uma coisa ou a outra, né? Denota escolha, alternância ou exclusão entre duas ou mais possibilidades. Então, eu tenho duas possibilidades, eu vou ter que escolher entre uma delas. Expressa uma relação de opção. Então, lá, e a dica, né? As alternativas, elas vão vir em dupla. Ou, já, ora, quer. Elas vão vir junto. Ou, deixa eu ver o que é. Ou você se dedica aos estudos ou às portas da universidade não se abrirão. Pesado isso, hein? Mas não é uma indireta, não. Ó, conjunções conclusivas. Entrega a ideia de conclusão. Introduz uma conclusão consequência ou desfecho lógico do enunciado. Tá. Então, elas estabelecem uma relação de causa e efeito, onde a segunda oração é o resultado da primeira. A segunda oração só está acontecendo por resultado da primeira. Então, quais são as conclusivas? Logo, portanto, assim, por isso, consequentemente, né? O aluno demonstrou grande domínio do conteúdo, portanto, sua aprovação é inquestionável. Tem que tomar cuidado com o portanto, porque ele pode ser tanto conclusiva quanto explicativa. Depende da forma, depende do contexto, né? Como ele está dizendo aqui, é uma conclusão, um desfecho lógico, ou uma conclusão da primeira oração. Então, logo ele vai ser uma conclusiva. E a explicativa, né? As conjunções explicativas introduzem uma justificação ou esclarecimento para uma declaração anterior, fundamentada a lógica do discurso. Então, elas são cruciais para a construção de argumentos e na explicação de relação. Ó, de causa e efeito, como em não saia porque está chovendo forte. E aí entra essa questão, né, do porquê junto. Isso aqui eu tenho certeza que vocês sabem, né? A diferença dos 4 porquês. Sabem? De repente ficaram em silêncio. Medo. Mas aí, além do porquê, a gente tem, né? Que, pois. Deixa eu ver outros que tem aqui. Que, pois, porque. Tem mais, mas esses são os mais usados. E aí, o pois é aquele a chave, né? Portanto, também. O pois também ele pode ser adversativo. Depende do contexto. Deixa eu ver aqui bem. Tá. Gente, alguma dúvida sobre as cinco tipos? Vou deixar claro que eu não tô, a minha pergunta não é relacionada se vocês decoraram quais são as conjunções, mas se vocês sabem diferenciar o que é aditivo, o que é adversativo, o que é alternativo, conclusivo e explicativo. O que é a conjunção aditiva quer dizer? Qual que é a função da conjunção aditiva? Qual é a função da função adversativa? Qual é a função da conjunção conclusiva? Qual é a função da explicativa? Vocês têm que saber isso. Decorou as conjunções, porque, por exemplo, o pois pode ser dois sentidos, portanto, também. Então, fica mais fácil. Deixa eu ver que horas são. 20h18 já. Gente do céu. Vamos para as subordinativas? Posso ir para as subordinativas? Vixe, subordinada adjetiva. Ô, Carol, eu aprendi oração subordinada na faculdade. E mesmo assim, não foi com o professor.
porque eles não tinham muita didática. Foi com um colega de sala, que já tinha professores ali que já eram professores, né? Já davam aula há muito tempo e só estavam fazendo a graduação. Às vezes era, por exemplo, pedagogo, né? Estava fazendo letras. Então, é um desafio. É o meu trabalho de academia, é facilitar a oração subordinada para os meninos. É o meu trabalho sim, sonho de fazer um mestrado voltado para isso. Porque é difícil mesmo. Não vou mentir para vocês, não, é complicado. Dá para simplificar, mas o que são as conjunções subordinativas, né? Conjunções subordinativas conectam uma oração subordinada dependente. Então, diferente da coordenada, a subordinada, ela depende uma da outra para ter sentido. A oração principal sozinha, ela não dá conta da informação, e a oração subordinada também não. Elas estão juntas ali, juntas e... como é que era que o latino falava lá nos anos 2000? Eu esqueci o termo que ele usava. Mas elas estão juntas ali e elas estão juntas para ter sentido, para o contexto ter sentido. Essa é a grande diferença da oração subordinada para a oração coordenada. A coordenada, ela funciona sozinha. As orações, se eu desmembrar elas, elas desconectam tranquilo. A subordinada, não. Então, a oração principal estabelece uma relação de subordinação sintática e semântica. O que é sintática e semântica? Que tanto quando se fala de organização, né, dos termos dentro da oração, se precisa de sujeito, precisa de verbo, precisa de complemento, de objeto, isso é sintática, né? Então, às vezes, o verbo, por exemplo, ele precisa de um objeto, ele obrigatoriamente precisa de objeto. E às vezes esse objeto é uma oração subordinada. Então, sintaticamente, elas são dependentes para o sentido ali, né, da sintaxe. E a semântica é o sentido. Então, para eu ter um sentido completo naquele período, eu preciso de uma oração subordinada. E é aí que entra as conjunções subordinadas, que é o que vai ligar isso daí. Elas introduzem oração que complementam ou modificam o sentido da principal. Como em? Aí a gente tem um exemplo ali, ó. Embora estivesse chovendo, saímos para caminhar. Se eu falo para vocês assim, embora estivesse chovendo, vocês vão me perguntar, não falta alguma coisa? Quando eu começo com embora estivesse chovendo, você já espera que vai vir uma coisa depois. Alguma coisa aconteceu. Saímos para caminhar. Então, a gente tem uma oração principal, a gente tem uma oração subordinada. Que uma está fazendo assim, está completando o seu vestido da outra. Ó. Essa conexão é crucial para a construção de períodos compostos complexos, articulando ideias de causa, tempo, condição. Essas são das ideias, né? Que vai trazer oração subordinada. Mas aqui, ó, saímos para caminhar. Por que saímos para caminhar? Né? Embora estivesse chovendo. Então, aqui a gente tem uma conjunção, embora. O fato de estar chovendo não me impediu de sair para caminhar. Está conectando esses dois termos. Se eu falo, estivesse chovendo, saímos para caminhar, fica assim, ué, né? Qual é a conexão disso? Precisa ter alguma coisa ali. E é isso que a conjunção vai fazer com a gente. Oração subordinada, né? Aí tem lá as conjunções causais. O que lembra causais para vocês? O que é causa? Eu acho que, puxando na memória, deveria ser um hábito dos professores da minha geração, né, que deram aula para mim, porque todos eles usavam isso, né? Qual a causa, razão, motivo que te fez vir aqui na direção? Eu ouvi isso da diretora na época. Então, causa, né? O que é conjunção causal? Introduz uma oração subordinada que expressa a razão, motivo, a oração principal. Então, o motivo ou razão para que a oração principal estava acontecendo.
Elas estabelecem uma relação de causa e efeito, onde a oração causal explica por que algo aconteceu. Exemplos incluem porquê, já que, visto que. Tá, mas aí vocês vão me perguntar assim, mas o porquê? Não é uma explicativa? Por que aquilo está funcionando como causal? Porque na oração subordinada, ela traz uma ideia de causa para que a oração principal tenha acontecido. Na oração coordenada, ela explica. A oração coordenada, ela não funciona, ela não precisa funcionar junto. Ela pode funcionar. Na subordinada, não. Ela precisa de uma outra oração para ter sentido. Então, assim, ó, o projetor foi adiado porque o financiamento não foi aprovado. Se eu falo para vocês, o projeto foi adiado, tá, ok, o financiamento não foi aprovado a tempo. Uma coisa, né, por que o projeto foi adiado? Não está completo o sentido da oração. Eu preciso de alguma explicação. Vou pôr todos no toda a matéria, isso dá para aprender. Posso sim, mas se você já colocar conjunções coordenadas e subordinadas, você já vai ver isso tudo. É isso, conjunção coordenada e conjunção subordinada. Conjunções, né? Tá, deixa eu pegar um outro exemplo aqui de conjunção subordinada, causal. Gente, novamente, se eu estiver falando rápido, me avisem. Demais. Ó, estava bem porque me exercitei. Estava bem, tá, mas e daí? Falta alguma coisa. Por quê? Porque me exercitei. Então, ela traz a ideia de causa, a circunstância, a razão. Por que razão que eu estava bem? Porque eu me exercitei. E aí tem as consecutivas, que elas introduzem, ó, em contraste, as conjunções consecutivas introduzem uma oração subordinada, que indica uma consequência ou resultado de uma ação ou intensidade expressada na oração principal. Então, diferente da conjunção, que ela, na causal, que vai trazer o motivo, aqui eu tenho a consequência. Então, aqui, ó, elas respondem à pergunta: o que aconteceu com o resultado? Então, quando eu consigo trazer essa informação, se eu faço essa pergunta para a oração subordinada e fica coerente, é uma oração, é uma conjunção consecutiva, consequência da minha ação, da minha primeira oração. É isso. Então, vamos lá. Aí tem lá, né? Tão que, tanto que, de modo que eu vejo muito, muito em redação do Enem. Muito, muito mesmo. Por exemplo, também vejo, de sorte que a palestra foi tão impactante que todos os alunos repensaram seus planos de carreira. Qual que é a conjunção? Qual que é a conjunção? A palestra foi tão impactante que todos os alunos repensaram seus planos de carreira. Ó, deixa eu abrir aqui, eu vou ficar sem ver o chat, tá? Mas, ó, a palestra foi tão impactante que todos os alunos
repensar os seus planos de carreira. Aqui, ó. A palestra está nesse slide aqui. Vocês estão vendo aqui com o mouse? Não sei se vocês conseguem ver. Não consigo mexer, senão vou ter que tirar os slides. Qual que é a conjunção aqui, ó? A palestra foi tão impactante que todos os alunos pensaram nos seus planos de carreira. Tanto que, tão que. Então, qual que é a ideia? A consequência, né? Qual foi o resultado da palestra? Todos os alunos pensaram que, né, repensaram seus planos de carreira. Então, tão que aqui é a conjunção consecutiva. Ela está trazendo essa ideia de consequência. A consequência da palestra ser tão boa é que os meninos repensaram ali o problema deles ali, os planos de carreira. Ó, vou trazer um exemplo menor. Embora goste dele, nos separamos, né? Qual foi o resultado? Qual a consequência, né? Embora eu goste dele, nos separamos. A consequência de que eu gosto dele e que eu não separei. Meio que coerente, né? Bora lá. Concessivas. As conjunções concessivas introduzem uma ideia contrária à oração principal, mas que não impede a concretização da ação pela expressa. Elas estabelecem uma quebra de expectativa, indicando uma circunstância adversa superada. Peraí, gente, só um pouquinho. Deixa eu ver um negócio aqui e já falo com vocês. Vou usar o chat, eu tenho uma sugestão para dar para vocês. Eu vou colocar uns exercícios aqui, e aí nós vamos fazer os exercícios de conjunção coordenada, faltam 30 minutos. A gente faz um exercício de conjunção coordenada, e na semana que vem, nós vamos fazer as de conjunção subordinada. Por quê? É um conteúdo denso. Então, para a gente não se cansar muito. O que vocês acham? Mensagem deletada por Caroline Brito. Vamos fazer assim? Vamos ficar com conjunção coordenada, a gente faz exercício, faz uma atividade, e aí na próxima aula a gente vê a subordinada, para não ficar muito cansativo para vocês. Para mim já é cansativo, imagino para vocês. Mas já sabendo que por conta do nosso cronograma, a gente tem setembro. Quando é que é o Enem? Que dia que está prevista a prova? Que a gente tem ainda literatura para ver. A gente tem toda a revisão de português mais literatura. Que dia que é a prova do Enem? É em novembro, né? Setembro, outubro, novembro, é 3 meses. Muito provavelmente, nós vamos ter que fazer uns conteúdos mais acelerados no final, até para eu conseguir fazer revisão com vocês antes da avaliação. Por conta disso. Não me lembro. É em novembro. Tem um tempo ainda para respirar. Vou passar aqui para vocês a atividade. Espera aí. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ué, é um Anonymous mesmo.
Por que tá no anônimo? Ó, normalmente, deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Normalmente, esses textos, eles vêm maior, tá? Mas ele vai fazer isso, ele vai mostrar o texto. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô, para eu organizar aqui. Onde que eu tô? Vocês estão vendo bonitinho aí? Tá dando para ler? Ó, estudei bastante para a prova. Voltando, terminar minha linha de pensamento. Normalmente eles vêm com um texto gigante para a gente ler o texto. E aí, dentro da oração, dentro do texto, ele vai destacar uma oração e vai perguntar qual tipo de conjunção. Ou qual o sentido que essa conjunção está trazendo para o texto, né? Nossa, já fez aí, Carol? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho. Então vamos lá, ó. Estudei bastante para a prova, não consegui resolver todas as questões. E aí? A conjunção que melhor completa a frase é: está trazendo a ideia de adição, de adversidade, de alternância, de conclusão? O que falta aqui? O fato de eu ter estudado para a prova. O que vocês acham? A Carol já respondeu. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Alice está por aí, Beatriz, Karen, Raquel. Vamos responder essas duas questões? Façam aqui que nem a Carol fez, colocar um e a alternativa que vocês acham, dois e a alternativa que vocês acham. E depois eu vou discutir elas com vocês. Tá bom? Raquel já respondeu. Gente, o Wallace já compartilhou de novo, há um tempo atrás, na verdade, é que eu esqueci de comentar, mas se vocês não assinaram a lista de presença, lembrem de fazer isso. Dois d. Alice. Não sei se a Beatriz caiu, não é porque eu estava falando que estava com conexão ruim. Beatriz, Karen, falem comigo, vamos responder essas questões. Tá difícil, não foi difícil essas questões, não, né? Tá tranquilo, né?
Bora lá. Estudei bastante para a prova, não consegui resolver todas as questões. Então, assim, esses dois termos, eles trazem a ideia de alternância não, de adversidade, né? Uma coisa, o fato de eu ter estudado, mesmo assim, eu estudei muito, mas eu não consegui passar. Então, ali sim cabe uma conjunção adversativa, e aí sim o mas. Letra B. Ei, bora lá. Você pode seguir pelo caminho da esquerda, pela direita. E aí? Eu estou trazendo a ideia de um e o versus a outra, um mais a outra, um ou a outra. Qual que é a ideia? O NEM, o NEM ele traz a ideia de negativa, né? Você, se fosse na negativa ali, não, nenhum nem a outra, né? Vazio, frio, doença. Ah, é alternância, viu, gente? É alternativa, ou você está, ou você segue pelo esse caminho da esquerda ou pela direita. Vamos ver a três. Três e quatro. Bora tentar? Um silêncio e um vazio frio dos lençóis. Três b 4C.
Ah, achei uma mais divertida aqui. Tinha uma questão aqui de 2016. E eu vou. Vou colocar para vocês. Mas antes deixa eu resolver aqui para vocês. Ó. Faltou energia em toda a cidade. As aulas foram suspensas. Então, o que que ele está querendo dizer aqui? Faltou energia em toda a cidade. E aí? As aulas foram suspensas. O fato das aulas terem sido suspensas é uma conclusão por ter faltado energia? É uma explicação? O que que é? É uma explicação. Eu entendo como uma explicação. E qual é a conjunção ali que pode ser explicativa, mas também pode ser adversativa? Na verdade, aqui eu marcaria por quê, porque é uma conjunção explicativa. Mas o pois também é. Então, acho que tem um erro aqui de digitação. Não teria como ter as duas coisas, porque o pois também ele pode ser explicativo, né? Então, vamos lá. Não só concluiu o trabalho no prazo, também apresentou soluções criativas. Então, a conjunção coordenada que completa a oração é: não concluiu o trabalho no prazo, também apresentou soluções criativas. Uma coisa em adversário à outra, em oposição à outra, é uma coisa que está sendo explicada, é uma coisa que está concluindo. Qual conjunção? E aí seria a letra E, é a letra B. E. Concluiu o trabalho e. Não, não. É o como. Como também. Como também apresentou soluções criativas. Eu vou colocar assim para preparar uma outra questão aqui um pouco mais desafiadora para vocês. E aí vocês vão ver uma diferençazinha. Enquanto vocês resolvem assim, eu pego essa aqui para vocês. Ó, esperar. Vamos fazer as 5 juntos, porque ele vai demorar um pouquinho mais. Vocês querem? Vou dar uns 2 minutinhos aqui para vocês. Não vou ser ansiosa, não. Vou mutar aqui, porque eu vou esperar vocês, tá?
Esqueci de abrir o microfone. Estava cansado e continuou trabalhando até tarde. A conjunção que mantém o sentido de contraste é contraste. O que é contraste, né? Contrário, adversidade. Estava cansado, mas o pois também cabe. Então aí também acho que não faz sentido. Pois também é adversativo. Mas o mas cabe mais. O mas cabe mais é ótimo. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que é essa aqui, deixa eu ver. Essa é a questão do Enem de 2016. Normalmente os textos eles fazem assim, ó, quando vai tratar de classe gramatical. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom. Não, vou vir para cá, que eu não vou ler vocês, né? O chat que eu vou estar lendo a questão. Ó, o senso comum é que seres humanos são capazes de rir até rir. Isso não é verdade. Não, o riso básico da brincadeira, da diversão da expressão física do riso, do movimento da face e da vocalização. Nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos já foram observadas vocalizações ultrassônicas, que nós não somos capazes de perceber, e que eles emitem quando estão brincando, de rolar no chão, acontecendo de os cientistas provocar um dano em um local específico do cérebro. O rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que nós temos apenas esse mecanismo básico. Temos outros mais evoluídos. Os animais têm o senso de brincadeira como nós, mas têm senso de humor. O córtex, a parte superior do cérebro, que é essa parte aqui, não é tão evoluído quanto nós. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. Isso também é subjetivo, né? Porque, por exemplo, os autistas, eles normalmente não conseguem entender uma piada, porque eles têm uma dificuldade de ironia, né? Então, é relativo. Mas né, a gente nasce, quem não tem essa condição neurodivergente, nasce preparado para entender isso. O que eu queria dizer, mostrar para vocês? Normalmente, as questões, elas vêm desse tamanho, vem um texto grande, e aí embaixo ele vem escrito assim, ó, a coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. O que é coesão? Lembra que no início do slide eu falei para vocês que as conjunções elas dão essa ideia de coesão porque ela vai conectar, lembra, coser, costurar, analisando o trecho. Então, o que ele fez? Ele trouxe um texto gigante falando sobre o motivo que a gente ri, né? Que a gente nasce preparado para isso, mas no final ele trouxe uma oração. Ele pegou uma oração, um termo ali daquele texto. Acontecendo dos cientistas provocar um dano em um local específico no cérebro. Verifique-se que ele estabelece a oração seguinte uma relação de. Qual é a relação que está causando isso aqui? Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro. Qual que é a conjunção? E aí que entra a brincadeira. Deixa eu copiar só a oração aqui, para colocar aqui no chat para vocês. Espera aí. É aqui. E aí, na opinião de vocês, aqui a gente tem uma finalidade, a gente tem uma oposição, uma condição, uma consequência ou uma proporção. Qual conjunção vocês acham que é? Primeiro, eu preciso saber se vocês sabem qual é a conjunção.
Temos uma divergência aqui. Acontecendo de os cientistas provocaram dano em um local específico no cérebro. Então, esse dano específico no cérebro, ele foi realizado, ele é uma condição para que isso tenha acontecido. Isso só aconteceu porque houve um dano no cérebro. Se a gente condiz com isso, então a gente tem uma condição, tem a C. Ou ela é uma consequência? É um motivo, né? Em detrimento da outra. E já estamos terminando a aula. Passa tão rápido. Mas, gente, eu não vou esperar, não, porque a gente está com tempo reduzido, né? E é a letra C, é uma condição. Isso só aconteceu, né? Esse fato só está acontecendo com o cérebro dos ratos, porque pela condição, né, de terem feito isso, né, de ter provocado um dano local específico do cérebro. Então, é uma condição. Percebo que eles trouxeram ali, né, um texto gigante, só trouxeram aquele trecho para a gente encontrar e identificar. O que eu quero que vocês aprendam a fazer? A identificar isso, justamente. O que é finalidade, o que é oposição, condição, consequência, proporção, qual que é a diferença deles, estudar, ver texto, ver questão. Semana que vem, se vocês quiserem, eu trago mais questão como essa para a gente treinar mais, ver mais, ler mais sobre isso, consequência. Vou trazer também para vocês uma redação para vocês verem isso sendo usado no texto. Vou trazer um texto profissional, né, um e-mail, coisa do tipo, tá? Para a gente discutir isso. Tirando isso, críticas, sugestões, como é que foi a aula de hoje? Algo que vocês gostariam de ver, que vocês acham que está faltando? Aberta a esse tipo de sugestão, até para eu conseguir ajudá-los, tá? Se não quiser falar agora, pode mandar uma mensagem lá no Classroom, ou não sei, falem comigo. Tá, gente? Nesse finalzinho eu dei uma desacelerada porque eu realmente estou. O cansaço da semana tá passando, tá começando a chegar no limite e aí eu começo a não conseguir organizar de forma coesa minha linha de pensamento. Diferente da maioria das pessoas, eu começo a falar muito mais rápido e perder um pouquinho o fio da meada, né? Só não foi melhor porque a internet, Alice, é um desafio, né? A gente está dependente de provedores de internet e cada vez parece estar pior. Eu falei para você, segunda-feira eu não consegui dar aula por conta do provedor. Gente, beijo para vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Eu passo um tempo que é bem proveitoso para mim. Não sei se para vocês, mas eu gosto de estar aqui. Espero que vocês também. Espero conseguir contribuir. Mas é isso. Beijo, bom final de semana, bons estudos, bom descanso. Leiam bastante, mas estudem bastante, mas também descansem. Dê esse tempo para o corpo de vocês e o cérebro descansar. Tá bom?
Ah, amém, Alice, amém. Deus abençoe vocês também. Tchau, gente. Não é assim agora, né? É assim, né? Coraçãozinho dos. Como é que é? O nome disso é. Eu não assisto, então tchau pra vocês, gente.